Olá, bem-vindo ao nosso canal, na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para darmos sequência às nossas videoaulas sobre o Livro dos Espíritos. Trataremos hoje sobre o tema da emancipação da alma. Então, começamos nesse capítulo 8 da segunda parte a tratar dos fenômenos anímicos, ou seja, os fenômenos oriundos da nossa própria alma, do espírito encarnado. Então, esses são os chamados fenômenos anímicos, aqueles produzidos pelo nosso próprio espírito. E no próximo capítulo trataremos das questões relativas à mediunidade e aos fenômenos obsessivos. Então, nas próximas duas séries de vídeo, esta tratando dos fenômenos anímicos e a próxima dos fenômenos mediúnicos e obsessivos, então começamos o estudo da parte fenomenológica da doutrina espírita. Esse capítulo que trata sobre a emancipação da alma, é preciso que a gente volte a falar sobre magnetismo e a contextualizar o que ocorria no século XIX, a época da codificação. Já falamos que era o período de apogeu do magnetismo e que Kardec era magnetizador há mais de 35 anos, quando começou o trabalho de codificação da doutrina espírita. Portanto, ele era profundo conhecedor do assunto. E neste capítulo, como vimos já em outras questões do Livro dos Espíritos, ele faz muitos questionamentos a respeito do que era a dúvida dos magnetizadores da época, questionando aos espíritos superiores essas respostas, até mesmo porque, como vimos lá nos primeiros capítulos, a própria espiritualidade trouxe este tema à discussão, mostrando que essa lei natural do magnetismo é responsável por inúmeros fenômenos da vida e inclusive por estes fenômenos que nós ora começamos o estudo, os chamados fenômenos anímicos e também os fenômenos, tem grande participação nos fenômenos mediúnicos e obsessivos. Então, neste capítulo, em que Kardec aborda o sono e os sonhos, ele também vai tratar das visitas espíritas entre pessoas vivas, da transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e morte aparente, sonambulismo, êxtase e segunda vista. Todos estes são fenômenos em que há uma participação direta do espírito encarnado. Por isso eu falei, são os chamados fenômenos anímicos. E esses fenômenos, eles eram muito conhecidos pelos magnetizadores porque eles descobriram o estado sonambúlico. Isso bem antes das pesquisas e dos estudos a respeito de hipnose. A questão do sonambulismo, que nós trataremos em um vídeo à parte dentro dessa série, porque cada um destes fenômenos será objeto de um vídeo. O sonambulismo ele surge com Puigsegur, que foi um dos estudiosos logo após o trabalho de Mesmer, embora muitos teóricos digam que seria impossível Mesmer ter feito todo o trabalho de codificação do magnetismo e não ter se deparado com o fenômeno do sonambulismo, mas inclinam-se a crer que ele não tenha deixado nenhum registro escrito sobre isso, em razão de que o grande objetivo dele era o magnetismo terapêutico. Puigsegur vai descobrir os fenômenos então do sonambulismo, e a gente, quando falar de sonambulismo, vai descrevê-los, e a partir de então os magnetizadores passam a fazer um grande estudo a respeito desses fenômenos envolvendo esse estado tão interessante que é o estado sonambúlico. Kardec, então, quando elabora o Livro dos Espíritos, e neste capítulo que a gente inicia essa série de vídeos, ele traz questionamentos
justamente do que era a dúvida, porque para que se produzissem os fenômenos de sonambulismo magnético, era preciso colocar a pessoa em estado de sono. Por isso a gente começa tratando sobre o sono e os sonhos. Quando a gente lê livros de magnetismo, a gente encontra muito a referência aos sonhos lúcidos. Então, aquilo que os sonâmbulos, os sensitivos viam, eles atribuíam, chamavam como sonho. Então, quando Kardec aqui começa a discutir o sono e os sonhos, é uma introdução à discussão desses fenômenos estudados pelos magnetizadores e que à época, ainda à época de Kardec, prevalecia entre os magnetizadores a ideia de que estes fenômenos, sonambulismo, êxtase, dupla vista, todos conhecidos por eles, ocorriam em razão de que havia uma transmigração dos sentidos. O que quer dizer isso? Eles faziam muitos testes com os sonâmbulos para realmente comprovar que a pessoa estava neste estado alterado de consciência. Então eles espetavam as pessoas, eles passavam pena no nariz, faziam que a pessoa cheirasse amoníaco e etc. para realmente comprovar que ela não estava sentindo absolutamente nada, ela estava em estado sonambúlico. E eles, então, nesse estado, testavam, colocavam, por exemplo, uma página escrita em um cofre, fechavam esse cofre e pediam que a pessoa lesse o que estava escrito, o sonâmbulo sensitivo lesse o que constava lá. Outras situações, eles também colocavam um livro aberto, por exemplo, sobre o estômago ou sobre a perna do sensitivo e pediam que ele lesse o que estava escrito ali. E como o sonâmbulo, de fato, lia, quer fosse num cofre, quer fosse o livro aberto sobre o seu estômago, e muitas vezes com os olhos vendados, ele lia e alguém conferia, eles faziam o que chamavam de processos verbais, era acompanhado, o magnetizador colocava a pessoa nesse estado, era acompanhado por médicos, era acompanhado por outros pesquisadores e também não pesquisadores, tudo isso era relatado em processos que eles chamavam processos verbais, era a forma de pesquisa da época. Então, o que acontece? A teoria que eles tinham era de que neste estado sonambúlico havia uma mudança dos sentidos. Então, o sonâmbulo, ele obviamente não poderia ver com os olhos, com os olhos físicos. Então, havia uma mudança. O sentido da visão passaria ao estômago. Essa era a teoria dos magnetizadores à época de Kardec. E, obviamente, como era uma situação ainda em discussão, que não havia uma posição definitiva, Kardec questiona sobre qual era o pensamento dos espíritos a respeito disso. E é justamente por essa razão que nós vamos encontrar este capítulo da emancipação da alma, e aqui nós vamos falar desses vários fenômenos, e não consta em nenhum dos livros de Kardec a maneira como se colocava alguém neste estado, a maneira como se retirava alguém deste estado, como se trabalharia nessas situações. Por que isso não consta? Não consta porque isso tudo já era conhecido e mais do que praticado pelos magnetizadores. E como eu já coloquei em outros vídeos, Kardec pressupunha que quem conhecesse, quem se interessasse por doutrina espírita, conheceria o magnetismo. Infelizmente isso não se manteve e hoje até para muitas pessoas fica difícil a leitura dessas obras porque não tem essas informações a respeito do magnetismo e, portanto, fica sem entender, tá bem, e como é que funciona?
Tá? Como é que se faz? Isto, né, para se entender o processo de como colocar alguém em algum destes estados, destes fenômenos, tá? Quando produzidos, é preciso se estudar então o magnetismo, e lá nestes livros de magnetismo se encontram, né, as questões práticas referentes a estes assuntos. Mas então, né, conforme nós formos avançando nestes estudos, nesses questionamentos, eu vou pontuando a respeito daquilo que a gente precisa integrar nesses dois conhecimentos. Muito bem, então o sono e os sonhos. Como a gente já referiu, a importância deste capítulo e o porquê dele estar aqui é a sua ligação com os fenômenos de magnetismo, especialmente com os fenômenos de sonambulismo, em que se é necessário, é pressuposto, o estado de sono. Além do mais, o estado de sono, também todos nós sabemos, né, é um dos sinais vitais, tem a ver com a nossa saúde física e com a nossa saúde mental, mas a importância dele aqui em O Livro dos Espíritos é referente ao estado sonambúlico, aos fenômenos produzidos por ação magnética. Então, Kardec começa questionando, né, se o espírito encarnado permanece de bom grado em seu envoltório corporal. E a resposta dos espíritos é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Tá? Então aqui a gente tem mais uma vez a colocação dos espíritos de que a ligação com a matéria para o espírito é algo um tanto quanto penoso, porque restringe, a gente já viu quando falou das sensações e percepções dos espíritos, de que o espírito liberto da matéria tem percepções bem mais amplas, né, do que nós, limitados pelo corpo, tá, porque o organismo exerce essa influência limitadora. Então, sim, o espírito, né, podendo ter momentos de libertação deste corpo, é um momento em que ele vai retomar a sua condição plena, né? A sua condição das percepções mais amplas. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, aqui nós temos essas colocações. Coloquei aqui a nossa imagem para que a gente possa perceber, né? Nós temos aqui na nossa imagem um espírito totalmente liberto, não encarnado, que está representado por esta figura feminina. E observem, não há nessa imagem nenhuma ligação, né, a nada terreno. Reparem na imagem masculina, tá, em que há um laço, há um fio, né, o tão conhecido cordão de prata, né, esse elo luminoso que liga este espírito emancipado lá, né, vê que esse fio chega lá na janela da casa na imagem. O que isso representa? Isso representa que este espírito está encarnado, tá? E no momento do sono, ele então se emancipa do corpo, tá? E permanece ligado ao corpo por este laço fluídico, tá? Também conhecido por muitos como cordão de prata. Então ele permanece ligado ao corpo físico por esse mesmo cordãozinho que, quando nós falamos do processo reencarnatório na série de vídeos anterior, a gente viu que quando ele se juntava, né, já lá no momento da concepção, esse cordãozinho ou esse laço fluídico já liga o espírito ao corpo, né? Então aqui na imagem eu acho que fica bem tranquilo da gente ver como é que se dá.
Então, durante o nosso sono, e isso é regra geral, é para todos nós, isso não é uma faculdade específica, nem é algo diferente de alguém, todos nós, quer creiamos, quer não, isto é indiferente para os fenômenos da vida, nós crermos ou não na ocorrência deles, eles acontecem. Então, este fenômeno se dá, né? A emancipação da alma, que inclusive é o nome do capítulo. Aí, através deste fenômeno, nós vamos entender praticamente todos os outros, né, que citei antes e que eram dúvidas dos magnetizadores, porque eles não tinham esta percepção, né, de uma emancipação da alma da pessoa magnetizada, que também poderia acontecer de uma outra forma. Então aqui a gente tem essa informação dos espíritos de que durante o sono, regra geral, todas as pessoas, todos nós, quando adormecemos, tá, o nosso espírito goza dessa liberdade, bem? E isso nos possibilita uma série de experiências. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O que ele faz? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, vamos por partes nessa resposta. Os nossos sonhos são justamente, na maioria das vezes, lembrança do que nós vivenciamos neste estado de emancipação da alma. Neste estado de emancipação, o espírito recobra as suas percepções, portanto é mais amplo, ele recobra a lembrança do passado, a questão muitas vezes até de ter algum tipo de previsão do futuro, isso em contato com os mentores quando necessário, e até porque lembramos que antes da encarnação a gente faz aquela programação reencarnatória, então os pontos essenciais da nossa existência, aquilo que de fato nós estamos aqui para testar e aprender, temos isso registrado em nós. Então, neste estado, podemos acessar essa memória maior que não está limitada pelo organismo. Então, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Então, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí é muito frequente, principalmente as pessoas quando há um desencarne de alguém da família, muitas vezes procurarem, quererem informações, quererem comunicações mediúnicas, e a gente sempre diz, olha, todos nós temos um meio de comunicação direta, e quando isto é possível, isto acontece naturalmente sem que se precise a intervenção de outras pessoas ou de médiuns para esse fim. É justamente através dos nossos sonhos, porque nós temos a possibilidade de ter este intercâmbio com o mundo espiritual, esse espaço em que tanto encarnados quanto desencarnados vivemos, e temos essa possibilidade de troca e de contato. Bem, então, tanto entre pessoas encarnadas podemos nos encontrar durante o sono em espírito, quanto podemos encontrar espíritos desencarnados também durante o sono, como está mostrando aí a nossa imagem. E aí, assim, dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência, e das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, muitas vezes a gente tem realmente esses sonhos, parece uma coisa, lugar que a gente não conhece,
estranho, outras vezes é lugar que a gente não conhece, mas se tem uma sensação muito grande de familiaridade, e às vezes a gente guarda desse tipo de sonho lembranças muito fragmentadas, é uma coisa assim muito confusa realmente. No entanto, também é frequente acontecer de pessoas irem a lugares que nunca tinham estado antes e terem essa sensação de identificação, né, de já conhecerem aquele local. E o sonho é justamente uma das possibilidades que explica esse chamado déjà vu, o já visto, aquilo que eu não conhecia, né, nesse estado de vigília consciente, mas que no momento em que eu vejo, eu identifico e de onde. Tá? Essa é a questão. Então, pode ser uma das explicações deste fenômeno. Conheço porque em espírito estive lá. Pode, inclusive, ter sido um dia qualquer dessa semana, e eu, ao chegar neste local, já vi, mas eu não tinha estado aqui antes nenhuma vez. Como que era? Eu não tinha estado fisicamente em vigília, mas eu tinha estado em espírito. E na memória profunda se guardava essa lembrança e no momento exato ela vem à tona. Então isso é uma das explicações do fenômeno do déjà vu, que passa por este estado de emancipação da alma que vivemos todos durante o sono. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Não sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então, os espíritos aqui chamando a atenção de Kardec. E segue. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Parcialmente por quê? Porque se fosse uma libertação total, haveria a morte, né? Enquanto que há esse laço, essa libertação é parcial, porque qualquer situação que ocorra com o corpo que coloque ele em uma situação de risco, ou que o desperte, automaticamente esse laço fluídico faz o espírito voltar a reassumir a consciência na matéria. Então, chama-se isso uma libertação parcial, porque permanece ligado ao corpo. Se fosse uma libertação total, seria a morte. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre, o estado de espírito. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Então, aqui a gente tem uma situação, que inclusive em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo final, quando tem as preces espíritas, tem lá uma prece para a hora de dormir, em que se faz exatamente esse pedido, de que a gente, durante o sono, possa estar com os nossos mentores e possamos usar este momento, de fato, para o nosso crescimento, para que a gente não se perca entre as nossas próprias paixões e inferioridades, mas que a gente busque avançar. Porque, como está posto aqui, é uma outra, uma vida que continua. Não sei, eu ia dizer uma outra vida, mas na verdade não é uma outra vida, é essa mesma vida numa outra dimensão que prossegue, então que sigamos avançando. Então fica a recomendação, na hora de deitar, de dormir, vamos sempre pedir aos nossos mentores que nos ajudem, que possamos estar com eles nesse momento e que possamos prosseguir no nosso aprendizado, possamos prosseguir buscando crescer. Porque justamente como eles colocam os espíritos aqui, vejam, e uma consequência direta dessa experiência nesse estado de emancipação da alma normal durante o sono
aí dessa possibilidade de trabalho e de crescimento, é que, né, isso irá refletir diretamente naquele estado de perturbação após o desencarne, da qual também já falamos nos vídeos anteriores, é só dar uma procuradinha lá, né, atrás nos vídeos, em que aquele estado que é natural de perturbação após a morte física, quando se tem, né, durante a emancipação da alma, experiências construtivas, vivências positivas de trabalho, de estudo com os nossos mentores, vai haver um reflexo direto naquele estado de perturbação que vai ser muito diminuído, né? E, obviamente, a retomada do trabalho no mundo espiritual também, né, já bem mais tranquila do que para muitos outros espíritos que às vezes até, como já falamos, né, tem aquela dificuldade de identificar que estão desencarnados. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Tá? Então aqui os espíritos estão citando o apóstolo Paulo, né, que fez essa referência, falando sobre os sonhos, e de fato, né, vamos lembrar que quando nós dormimos, nós não sentimos nem cheiro, nós não sentimos dor, nós temos todas as nossas sensações apagadas. Né? O corpo dormindo não sente absolutamente nada. Tá? Tanto que muitas vezes quando a gente tem alguma dor, até se procura dormir, e às vezes até tomar um remédio para dormir, justamente para nos libertarmos dessa dor. Então, tá? Quem sente? O espírito. Se o espírito se emancipa, o corpo fica, tá? Sem ter essa sensibilidade. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm de passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então, os espíritos alertam para essas duas situações, né? Para aqueles que, procurando a companhia dos mentores espirituais, buscam avançar e ter uma vida construtiva como espíritos, e aqueles outros que, nesses momentos de emancipação, ao invés de buscarem um crescimento, vão buscar, né, se entreter com os seus próprios vícios, né, com seus próprios desejos, e aí, né, vão muitas vezes descer a regiões que até mesmo enquanto em estado de vigília e conscientes, a vergonha barra. Mas libertos e emancipados vão, sem problema nenhum, aonde esse desejo mais profundo da sua condição espiritual os leva. Né? E aí muitas vezes tem sonhos escabrosos, né? Coisas que fariam corar uma pessoa. Não iria, não sei como posso. Mas aquele ser mais profundo, que às vezes, né, a educação, as crenças, né, fazem com que a gente sufoque, né, aquele eu mais profundo. Durante o estado de emancipação da alma, ele está mais liberto. É por isso que também o conteúdo dos sonhos fala muito a respeito de nós mesmos. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão do significado dos sonhos, mas nesses dois tópicos aqui a gente já pode ver, né, que essa afinidade se manifesta muito claramente. Então, as nossas lembranças, né, dos nossos sonhos, elas são uma comunicação direta com a nossa alma, né, com o nosso eu mais profundo. Então, vale muito a pena a gente começar a observar
né? Como são os nossos sonhos, é um caminho de autoconhecimento muito interessante, né? Que os espíritos já colocavam ainda antes de Freud. É o que gera a simpatia na Terra. É o fato de sentir-se o homem ao despertar ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. Aqui tem uma outra questão, né, que também a gente vai falar, mas que os espíritos já estão puxando o assunto agora, que é a questão das influências dos chamados espíritos obsessores, né, aquelas pessoas com quem nós temos conflitos humanos mal resolvidos, muitas vezes de vidas anteriores a essa. E que também nesse estado de emancipação da alma pode-se possibilitar esse encontro, né? E que, como todo encontro entre duas pessoas que não têm uma afinidade, ou que têm uma diferença, ou que uma considera a outra um inimigo, os sentimentos aí envolvidos são bastante densos, né? E por isso muitas pessoas podem relatar sonhos em que se sentem perseguidos, em que se sentem ameaçados, né? Ter até esse pavor noturno e não saber entender o que está acontecendo com elas, e isso pode se passar, não pode ter uma influência com relação aos contatos, com que tipos de contatos durante o sono essa pessoa tem, né? Então ela pode ser um indicativo de ser um problema desse teor, tá? É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e que lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Então, essa indiferença que eles falam são aquelas situações em que as pessoas vivem como que isoladas, ou mais diretamente, muitas vezes realmente isoladas, né? Convive com uma ou duas pessoas na família e para ela ela não tem interesse em conhecer outras pessoas, em conviver, né? Em desenvolver laços de amizade. Não é uma pessoa depressiva, ela só não tem esse interesse, né? Assim como pode também não ter um interesse sexual ou não ter um outro interesse qualquer, né, que se possa pensar, porque justamente é durante esse momento de emancipação da alma que em espírito ela pode ter todas essas coisas, né? E então, quando encarnada ela pode, melhor dizendo, quando retornando ao estado de vigília consciente, ela está satisfeita com a sua vida social, ela está satisfeita com a sua vida sexual, ela está satisfeita, embora aqui, né, enquanto nesse momento de vida material encarnado em vigília, se poderia dizer, não, mas ela não tem nada disso. Tá? No entanto, ela está bem, está tranquila, está feliz, mas tudo isso pode ser suprido nesses momentos, porque de fato, né, é uma outra dimensão da nossa vida, como eu falei antes, e como os espíritos colocam aqui. Então a gente pode pensar muita coisa nessa resposta e ver que o sono influi mesmo muito mais do que nós pensamos nas nossas vidas. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, aí está também esse lado positivo,
de que para aqueles espíritos superiores que vêm reencarnar aqui na Terra, esse momento de libertação é um momento que lhes possibilita estar novamente em contato com toda aquela família espiritual da qual nós já falamos, né? Que todos nós também temos. E a resposta prossegue. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que haveis visto enquanto dormis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou ao seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Então, o que é essa perturbação, né, de quando o espírito regressa ou quando ele parte? Vamos voltar a nossa imagem aqui novamente, né, a esse fiozinho que é a resposta de tudo isso. O que acontece? Que tipo de sensação é essa de perturbação de quando o espírito está partindo? Basta que a gente esteja num estado de sonolência, que ainda não se faça um sono profundo, o espírito já começa esse processo de emancipação. Então, muitas vezes a pessoa pode ter aquela sensação de que de repente está sentindo como que uma perna muito grande ou muito pesada, né? Ou um braço, né, maior, ou uma sensação de que está todo maior. Outras vezes até a pessoa realmente consegue se ver, né, ver que está dormindo, né, ver o seu corpo. E isso tudo é em função dessa emancipação do espírito, é esse afastamento que gera esse tipo de sensação. Às vezes também a gente tem aquela sensação de que está voando, estou subindo. São sensações em razão dessa emancipação, desse afastamento temporário entre a alma e o corpo. Outras vezes é aquela sensação de que a gente está caindo de um lugar muito grande, aquela sensação de pum, caiu e chegou de volta no corpo, daquele susto. É esse retorno que às vezes pode ser mais abrupto, né, e voltar a esse encaixe entre consciência, né, entre espírito e matéria. Também às vezes acontece, né, de haver isso, e o corpo não despertar, então ainda não está completo, a pessoa tem a sensação de estar acordada no corpo dormindo e não conseguir movimentá-lo, de estar presa no corpo. São essas perturbações que são em razão desse deslocamento, né, dessa emancipação parcial, ou essa emancipação do espírito, da alma, né, do corpo, e esse movimento de retorno ou partida, que causa esse tipo de sensação física, né? E aí muitas vezes fica a lembrança, o que nos preocupa, né? A gente vai falar os tipos de sonho, a preocupação do dia a dia, quantas vezes nós sonhamos com coisas que nos ocuparam durante o dia, né? Ou que estão nos preocupando num determinado período da nossa vida, né? Ou lembranças fragmentadas também daquilo que se viu, como a gente já falou, né? Aí, a não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e mais simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Isso a gente já comentou, que muitas vezes vai ser aquele caso de um processo obsessivo em que só ocorre nesse estado de emancipação da alma. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonho, conquanto tão antiga como a que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, a que ainda há pouco aludimos. Então, estes são os chamados sonhos proféticos, em que estes espíritos, Joana d'Arc, Jacó, os profetas judeus,
e este espírito que está citado, né, são conhecidas, né, as 7 pragas do Egito e tantos outros casos que até mesmo na Bíblia, né, eu estou referindo aqui o Velho Testamento, mas em vários outros acontecem, né, de revelações em sonhos, interpretações de sonhos, etc. Então são estes sonhos premonitórios, também acontece com muitas pessoas, às vezes acontece de ter uma premonição em razão de um acidente, de um desencarne, e as pessoas também ficam muito preocupadas com isso, né? Eu tive um sonho, quando eu sonho isso geralmente acontece, já me aconteceu outras vezes, etc. E a pessoa fica um tanto quanto aflita do que ela deve fazer. Não há o que a gente possa fazer para impedir uma ocorrência da qual se toma conhecimento. Estes sonhos premonitórios, estes avisos que comumente a gente fala, que se recebe durante o sono, eles têm o objetivo de nos preparar para que na ocorrência daquele fato a gente tenha a melhor atitude possível e de fato se consiga ajudar ao que está posto, porque não está no nosso poder mudar uma ocorrência, mas está no nosso poder ajudar no momento em que as coisas acontecem. Então, digamos lá, né, um acidente, eu ter aquela lembrança, não é que eu tenha que impedir aquele acidente. Não é esse o objetivo. O objetivo é que, no momento em que eu tomo consciência, eu já esteja preparada e aquele susto do momento não me incapacite de agir, não me paralise e faça com que eu tenha melhores condições de agir, de ajudar as pessoas, né, envolvidas na situação. Então, tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradição e em erros funestos à vossa fé. Então, aqui ele está referindo que é preciso se conhecer todas essas espécies de sonho e distinguir isso dos sonhos lúcidos, que eram os sonhos dos sonâmbulos magnéticos, que é uma outra questão bem diferente dessa e por isso precisa ser distinta. E aí Kardec comenta, né? Os sonhos são efeitos da emancipação da alma que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação, pelo sono. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. E aí ele volta a perguntar então aos espíritos: por que nós não lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a estes não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então é aquela barreira que eu falei no início, né, que o nosso corpo físico oferece às capacidades do espírito, né? É uma barreira, ele limita. Então, ele limita as percepções do espírito e passa, né, apenas coisas fragmentadas para a nossa mente. Restam somente coisas fragmentadas. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? E isso é tão antigo, né? As pessoas quererem saber o que significa sonhar com isso, sonhar com aquilo. E existem também, desde muito tempo, esses manuais
de fácil entendimento, né? Que nos dão respostas prontas para algo que a gente acabou de ver que não é tão simples assim e cujo significado nos remete ao mais profundo de nós mesmos, né? A nossa própria alma, a esse diálogo com a nossa alma, né? Do nosso consciente com a nossa alma mais profunda, com o inconsciente, se quiserem. Então, não é desse tipo de significações que os espíritos vão falar, né? Então, assim, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da Buena Dicha, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Então, a gente vê nas bancas de revista e até em alguns livros, né? O significado dos sonhos, sonha com aliança, sonha com dente, sonha com isso, significa isso, aquilo, aquele outro. Então, os espíritos estão nos dizendo, olha, nada disso tem sentido. Não é esse o propósito, né? O contato com os sonhos realmente falam das nossas vontades mais profundas, né? Daquilo que nós vivemos de fato como seres espirituais. Então, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas dos espíritos de tais pessoas a se comunicarem com os entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência? Sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então são algumas questões que nos fazem realmente pensar e nos levam para o caminho dessas respostas, né? Da verdade de que o espírito, a alma, né, vive liberta durante o sono e que os sonhos são recordações dessas experiências, né? Então eles trazem um significado próprio para cada um de nós. Quando nós falamos em analisar os sonhos, é no sentido de nos conhecermos, de usarmos os sonhos como ferramentas de autoconhecimento, não para buscar um significado de que esse sonho vai dizer tal coisa para a minha vida física nesse momento. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. Que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava e foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília pode dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Isso é fato, né? As pessoas veem o que querem, entendem o que querem, e todos nós acabamos sendo assim. E justamente é isso que os espíritos estão nos dizendo, né? Para a gente perceber, né? Que muitas vezes há uma premonição, mas que não aconteceu. Nem sempre há uma premonição. Pode ser só realmente um efeito da nossa imaginação, porque nós nos preocupamos com as coisas e elas ocupam de tal forma a nossa mente que mesmo o espírito liberto, né, da matéria pode acabar envolvido, né, e ocupando o seu tempo exatamente nas coisas que durante o estado de vigília o preocupavam ou nas quais ele se ocupava. Ele pode não fazer nenhuma daquelas
outras hipóteses que nós referimos na questão anterior, nas questões anteriores, mas sim ficar preso àquela preocupação que é a sua preocupação daquele momento. Tá? Então, vai ter uma lembrança exatamente desse tipo de situação. Inclusive, também sobre isso, né? A gente viu sobre a questão dos trabalhos e dos avanços, dos contatos que se podem ter. Vou lembrar que lá nos nossos primeiros vídeos, no início do Livro dos Espíritos, a espiritualidade já colocava, né, o sonho como uma dos caminhos em que era possível se obter, né, avanços tanto das ciências quanto diversas outras, o caminho, né, das comunicações com a espiritualidade pelo sonho. A gente referiu várias descobertas científicas em que o caminho o cientista descobriu exatamente através do sonho, né, aquilo que ele estava buscando, mostrando que essas preocupações têm o seu efeito. E pode ser positivo. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes? Sabes a tal respeito? Os espíritos dessa pessoa vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se deu ou que se está dando em outras existências. Então aqui novamente, né, a gente vai ver os espíritos chamando atenção para isso, né, de que a gente acaba sempre vendo aquilo que quer, e isso é um efeito do nosso ego. A gente precisa se libertar disso para aprender a ver as coisas como de fato elas são. E um outro fator aqui, né? Quantas vezes a gente diz assim? Da onde que a gente tira a ilusão de saber o que os outros estão pensando? Né? No entanto, isso é objeto de preocupação de muita gente. Mas o que vão pensar? O que o fulano está pensando? Mas ele pensou isso, ele fez isso por tal. A gente faz 1.500 justificativas como se nós soubéssemos o que passa pela mente do outro. E vamos ser honestos que muitas vezes, né, nós não sabemos nem o que passa pela nossa. E precisamos de autoconhecimento para, de fato, sabermos o que está acontecendo no nosso íntimo, né, e sabermos controlá-lo. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Eu até já comentei que não, né? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, né, tá aí a nossa imagem, um cochilo já serve. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modor. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Lembrando sempre que aqui nós estamos falando de sono e sonhos. Então, esse momento em que nós ouvimos alguma coisa pode ser aquele momento em que a gente está já assim numa sonolência, como está posto aqui, né, na questão. Então, o que é isso? O espírito que já prevendo, né, que nós estamos nesse processo de emancipação do espírito, já nos aguarda para ter conosco algum tipo de contato. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. E há aí
efeito de visão ou de imaginação. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, lembra daqui, vejam, basta que o espírito comece esse processo de emancipação do corpo para que ele já recobre, né, as percepções naturais de espírito, muito mais ampliadas, tanto de audição quanto de visão, tá, de inteligência, de memória, e com isso, tá, manifeste então essas percepções, e como ele coloca aqui, né, fica como que uma intuição, como que uma imagem. Se fosse um sono completo, já estaria sonhando, né? Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Então, isso é o que a gente também chama de intuição, né, que pode acontecer. Isso são duas possibilidades, né? Ou é a própria capacidade do espírito que já, né, usando das suas faculdades mais ampliadas, tem essas ideias, ou então conselhos, né, de outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então, assim como aquelas questões que a gente falou, né, de repente eu ir num local e identificar, e eu nunca tinha estado lá, mas eu tinha estado lá, nesse estado de emancipação da alma, também, né, as nossas inspirações, as nossas intuições, muitas vezes não tem outra fonte que não essa que nós estamos vendo agora, ou, né, decorrentes da própria capacidade do espírito, portanto um fenômeno anímico, ou uma comunicação com algum espírito desencarnado ocorrida nesses momentos e que é esquecida, porém fica arquivada na nossa memória, e no momento oportuno ela volta como uma inspiração sem que a gente saiba muito claramente qual foi a fonte daquilo. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que em estado de vigília tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Tá? Acho que já está bem explicado, e isso é a lembrança, né, daquilo que está programado para si mesmo. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. E é esse tipo de balão, né, que fica ali, então a gente vê, ele vai balançar aquele poste, né? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então vai ser aquela situação em que a gente vai acordar, às vezes mais cansada do que quando foi deitar, tá? Razão do que se viveu na condição de emancipação do espírito. Então, só para a gente recapitular as principais ideias, né, desse tópico, que é introdutório para todos esses outros fenômenos que nós vamos estudar nessa série de vídeos. Então, durante o sono, o espírito vive um estado de emancipação do corpo, que ele está semi-liberto, preso por um vínculo fluídico, tá? E esse estado de emancipação permite que a gente tenha todas as condições do espírito recuperadas, e isso vai ser, né, a explicação para
os fenômenos que nós vamos estudar na sequência, inclusive para os fenômenos de ordem magnética, né, que eu referi, os fenômenos de sonambulismo, êxtase e dupla vista. Pelo sono, os espíritos encarnados estão em relação com o mundo espiritual. Os sonhos podem ser lembranças do que vimos como espíritos durante o sono, lembranças da perturbação que acompanha a partida ou o retorno ao corpo, preocupações, medos e desejos do nosso cotidiano ou os sonhos proféticos. Os significados dos sonhos é pessoal e é simbólico, né? Basta o entorpecimento para possibilitar a emancipação do espírito, recuperando as faculdades e percepções próprias, né, durante esse estado. As atividades do espírito durante o repouso do corpo podem causar fadiga, né? Foi o que a gente acabou de comentar na lâmina anterior. Então essas são as principais ideias que a gente tem nesse capítulo, né? E que vão influir no entendimento de todos os outros. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem postar aí no espaço, né? Aqui do YouTube mesmo, ou então nos nossos grupos, né, de WhatsApp, para aqueles que acompanham o nosso estudo na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, esse ano de 2020 online, mas se não, presencial. Tá bem? Então, aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Deixo aqui as referências da onde está no Livro dos Espíritos o tema que foi abordado. E o nosso próximo encontro, então, já vamos tratar de um desses fenômenos, que é as visitas espíritas entre pessoas vivas. Aguardo vocês e até breve.